Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo: impunidade no assassinato de jornalistas é erosão da democracia, diz relatora da ONU. Irene Khan, ao tratar do caso de Dom Phillips no Brasil, afirma ser essencial investigação e responsabilização de culpados. E agora o Estadão: em recuperação judicial, Saraiva ganha fôlego com venda de ponto no shopping Ibirapuera, em São Paulo. A área agora está alugada para a varejista Centauro. Com isso, abaterá cerca de 160 milhões de reais de uma dívida total de cerca de 500 milhões de reais. Valor econômico: até quando a ação do Copom será independente do Fed? Nesta super quarta, pela primeira vez desde que os bancos centrais começaram a combater o maior surto inflacionário em 40 anos, o aperto monetário no Brasil foi menor do que nos Estados Unidos. E por fim, o Globo: Conselho de Administração da Petrobras se reúne nesta quinta-feira para tratar de aumento de preços. A reunião extraordinária foi marcada para hoje pelo atual presidente do Conselho, Márcio Weber. Lideranças indígenas brasileiras denunciaram hoje em Bruxelas o clima de violência e impunidade na Amazônia, após o desaparecimento de um jornalista britânico e de um especialista brasileiro. O assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira gerou uma onda de solidariedade internacional. Cantos indígenas puderam ser ouvidos nesta quinta-feira em frente à sede da Comissão Europeia em Bruxelas, na Bélgica. O ato foi convocado em protesto pela morte do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, vistos pela última vez há 10 dias na remota região do Vale do Javari, na fronteira com o Peru. Dom Phillips, de 57 anos, trabalhava em um livro sobre a preservação da Amazônia. Bruno Pereira atuava como seu guia nessa região, onde vivem 26 povos indígenas, muitos deles isolados, e onde atuam traficantes de drogas, garimpeiros, pescadores e madeireiros ilegais. Nesta quinta, de acordo com a Agência Brasil, a Polícia Federal informou que os remanescentes humanos encontrados durante as buscas por Bruno Pereira e Dom Phillips foram levados para Brasília, onde vão ser periciados. Um dia antes, Amarildo da Costa de Oliveira confessou ter enterrado os corpos e indicou o local para agentes. O número de vítimas de golpes bancários vem crescendo a cada dia. Entre os crimes mais frequentes estão a clonagem e a troca de cartão, além do golpe do WhatsApp. De acordo com dados de uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos, pelo menos 31% dos brasileiros já sofreram alguma tentativa ou caíram em golpes nos últimos meses. Os mais atingidos são os homens com idade superior a 60 anos e que, na maioria das vezes, ganham mais de 5 salários mínimos. Citada por mais de 60% dos entrevistados, a clonagem ou troca é um dos crimes mais frequentes. Outra prática muito comum é o golpe do WhatsApp, do leilão e da loja virtual. Ainda de acordo com o levantamento, as instituições financeiras têm a confiança de mais da metade dos entrevistados, valor superior às empresas privadas, como lojas de varejo e atacado. A alta da inflação também foi percebida por 9 de cada 10 entrevistados, que relataram que os preços dos produtos subiram do início do ano até agora. O consumo de alimentos e de outros itens do abastecimento doméstico é o que mais impacta no orçamento das famílias e representou um aumento de 9 pontos em relação ao levantamento de dezembro passado. Esse impacto no custo de vida é citado principalmente por homens de 25 a 44 anos. Um comitê de especialistas dos Estados Unidos se pronunciou a favor das vacinas contra a Covid-19 dos laboratórios Pfizer e Moderna em crianças de 6 meses e 4 anos. Como em muitas nações, esta é a última faixa etária que ainda não tem acesso a essa proteção. Os 21 especialistas consideraram por unanimidade que os benefícios de vacinar o grupo superam os riscos.
Com base nos vereditos favoráveis, a Agência Americana de Medicamentos poderia conceder sua autorização. As decisões da chamada FDA são referência a nível internacional. Nos Estados Unidos, a vacinação pode começar na próxima semana, assim que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças derem um aval. Os especialistas dos chamados CDC vão se reunir na sexta-feira e no sábado. As doses a serem aplicadas no grupo são menores que as praticadas em adultos. No caso da Pfizer, são 3 microgramas por aplicação em 3 doses, as 2 primeiras com 3 semanas de intervalo e a terceira 8 semanas após a segunda. Já a Moderna vão ser 25 microgramas em 2 doses com 1 mês de intervalo. Na última semana, a FDA publicou sua própria análise dos ensaios clínicos e indicou que as vacinas são seguras e eficazes. Embora as crianças sejam menos vulneráveis à Covid, cerca de 480 menores de 4 anos morreram nos Estados Unidos e as taxas de internação aumentaram consideravelmente para a faixa etária durante a onda pela variante Ômicron. A taxa de desnutrição disparou no sul e leste da Etiópia devido à seca e mais de 185 mil crianças estão gravemente afetadas. O alerta foi feito hoje pela ONG Save the Children. Depois de 4 temporadas consecutivas sem chuva suficiente no chifre da África, às vésperas de um 5º ciclo que se anuncia seco, esta região sofre a pior seca em 40 anos e uma grande crise alimentar está se formando no Quênia, Somália e Etiópia. A ONG explicou em um comunicado que mais de 1 milhão de pessoas precisam urgentemente de assistência nutricional nas regiões etíopes da Somália, Orômia, SNNP e no Sudoeste. A organização estima que existam 185 mil crianças sofrendo da forma mais mortal de desnutrição. Na região Somália, uma das mais afetadas e onde quase não chove há 18 meses, a taxa de desnutrição aumentou 64% no ano passado. Esta seca afeta cerca de 8 milhões e 100 mil pessoas na Etiópia, o segundo país mais populoso da África, que também sofre um conflito armado há 19 meses no norte do país. A Save the Children estima que cerca de 30 milhões de pessoas, o equivalente a 1/4 da população, precisam de assistência humanitária. Somado a essas duras condições climáticas ao conflito na Ucrânia, que aumentou o preço do combustível e dos alimentos. França, Alemanha, Itália e Romênia apoiam a candidatura imediata da Ucrânia à União Europeia. A afirmação foi feita hoje pelos respectivos líderes dos países durante a entrevista coletiva com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Kiev. O encontro aconteceu depois que os líderes europeus visitaram Irpin, uma cidade devastada pelo conflito com a Rússia. A visita confirma o apoio que os países europeus vêm dando à Ucrânia desde o começo da invasão russa em 24 de fevereiro. Senhoras e senhores, meus colegas e eu viemos a Kiev com uma mensagem clara. A Ucrânia pertence à família europeia. Os 4 líderes também se mostraram favoráveis a uma adesão imediata da Ucrânia à União Europeia. Todos nós apoiamos o status de candidato imediato para o acesso à União Europeia para a Ucrânia. Esse status será acompanhado, como dissemos juntos, por um roteiro e também vai levar em conta a situação nos Balcãs Ocidentais e da região, em particular a Moldávia. E do voisinage, em particulier de la Moldavie. Os dirigentes europeus devem decidir em uma cúpula em 23 e 24 de junho se concedem à Ucrânia o status de candidato. Mas é preciso lembrar que este é apenas o primeiro passo de uma negociação que pode durar anos. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30 com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá.